Eu fico querendo às vezes tentar adiantar um pouco do assunto, né? Na última aula, por exemplo, eu digo, olha, a gente vai fazer tentar avançar nesse tema aqui, fazer um pouco mais de conta, para depois, enfim, a gente acabar fazendo um pouco mais de discussão, não somente conta. Aí eu começo a fazer a preparação da aula e olho as contas e são bonitas e tal. Inevitavelmente, então, a gente fica nas contas, a gente fazer um pouco mais de conta. A conta, digamos assim, a matemática é uma beleza e ela é muito bacana no sentido de que ela está te dizendo tudo, ela não precisa justamente uma série de coisas, ela não precisa, no caso, ter que fazer. Ela não precisa que você goste dela. Isso é fato. Ela é assim e acabou. Pronto. Ela não precisa escolher cor, credo. Começou em A, você chegou em B. Pronto. Não tem o que discutir. É claro, só discute se errou uma vírgula ou um sinal para o resultado que você vai obter. Mas estando todo o processo correto, não há o que se discutir com relação ao resultado. Eu digo isso porque determinadas situações que eu estava pensando justamente para a gente poder meramente fazer a discussão, ela fica um pouco vaga, aquela velha história que eu falo para vocês. A gente não pode ficar numa questão muito vaga sem ter sentimento sobre as coisas. E a matemática, o resultado matemático que a gente consegue extrair daí, ela te economiza palavras, digamos assim, porque ela já está dizendo tudo o que ela tem para dizer. É claro, a gente precisa de um pouco mais de esforço para poder realmente entender o que, afinal de contas, é aquele resultado, o que está te dizendo, afinal de contas, o que significa tudo aquilo. Aí a gente, claro, pode fazer justamente várias conjecturas, mas se antes de chegar ao resultado, você não tem como poder fazer qualquer outro tipo de afirmação que não recaia ou não acabe sendo, por exemplo, uma mera repetição do que o livro fala, do que um outro camarada disse. Eu mesmo já me deparei em situações em que eu comecei a fazer a conta, achei a explicação, na verdade, que ele coloca, um pouco vaga, e depois fui fazer a conta, agora eu entendi o que, afinal de contas, ele quer dizer. No final das contas, a gente sempre tem que levar adiante a parte da conta. Então, por exemplo, a questão das médias, dos valores absolutos e até mesmo das probabilidades, é uma questão que a gente pode discutir, mas sempre sabendo como é que a gente vai ter que fazer isso aí. Porque, afinal de contas, é esse resultado ou não. Tá? Veja, a gente saiu daquela coisa abstrata que era justamente a probabilidade, a função de onda, e agora está em termos de probabilidade, que significa que a gente agora tem um ente matemático que, por enquanto, ele está nebuloso, mas depois que a gente faz a conta, depois que a gente faz a integral, ver e tal, dá um resultado, se você for no laboratório, é aquele que você vai medir com praticamente 100% de certeza, quase 100% de certeza. Então, é incrível como algo que é totalmente abstrato, totalmente fora, eu não consigo, digamos, ter tato daquilo dali, mas eu tenho essa percepção a ponto de poder fazer o cálculo e a matemática responde para você com toda a concretude, digamos assim, o que significa aquilo ali. Deixou de ser uma névoa, porque névoa, porque essas palavras etérea, digamos assim, porque probabilidade é unité. Mas nesse unité da natureza, quando você faz a conta, não tem escapatória. É aquilo e a gente está diante dessa realidade. Então, eu posso fazer a parte filosófica, mas não sem fazer a parte matemática.
assim, a gente não tem que fazer a conta e exercitar justamente como é que a gente chega nesse resultado. Então, eu decidi adiar um pouco mais a questão da lista de tarefas, coloquei lá, porque a gente vai fazer um pouco mais de conta, um pouco mais dessas contas aí, para que a gente tenha um pouco mais de sentimento de como fazer. Vocês vão perceber que é rodar a manivela, sabe o caminho, sempre é assim, já sai com tranquilidade. Então, a gente ainda vai comentar um pouco mais, mas vamos começar com, vou colocar aqui, momento uma onda mecânica. Define momento no objeto com P M vezes V, ou M dx dt. Isso é o que a gente sabe da mecânica clássica. Tá? Momento, massa vezes velocidade. E se for em uma dimensão, massa derivada da posição em relação ao tempo. Mas como a gente está na mecânica quântica, equação 1, em uma dimensão, no contexto mecânica clássica. Mas no contexto da mecânica quântica, então a gente trata na mecânica quântica apenas de médias. A gente não tem um valor, justamente um único valor instantâneo e definido para uma determinada variável. A gente sempre faz uma coleção de dados. Quando a gente faz uma medida, 2, 3, várias vezes, e no final das contas, aquilo que a gente mede no laboratório ou faz uma observação, interessa para a gente médias. Então, quando eu quero saber o momento, na verdade eu estou calculando a média de todos os momentos, a média de todas as informações. E se é para seguir a mesma analogia, massa de corpo, média dessas velocidades, ou melhor, massa, né? E como eu só posso medir posições, né? Então seria, na verdade, velocidade seria a média dessas posições, tá? O conceito de média das posições é dado por aquilo que a gente já conhece, já que agora tudo para mim é função de onda, a própria posição eu só posso fazer médias da posição em termos da função de onda. Então é a definição integral, caso contínuo, né? D de x, e si ao quadrado de x, ou D de x, si estrela, x. Essa aqui vai ser a
Então a minha média agora é isso. Isso aqui na mecânica quântica a gente sempre trata tudo em termos de função de onda. Então qualquer posição que eu possa afirmar que algo esteja em um determinado lugar foi obtido a partir de uma média da função de onda que eu defino para aquela realidade, né, de todas as posições. Quando a gente faz isso daqui, de acordo com essa definição, esse x aqui é diferente da mecânica clássica, porque a gente tem o x como uma função do tempo. Isso aqui é então mais o seguinte: eu tenho a minha realidade e todas as posições possíveis em todos os lugares. Isso faz com que, sabendo de todas essas posições, isso para mim seja uma coleção, na verdade, né? Não significa que ela vai passar, a partícula, o objeto, o móvel, vai passar por todas as posições, mas é importante eu ter conhecimento de todas as posições possíveis. Então, por onde ele passar, é na verdade eu fazer uma média sobre todas essas coleções. X não é função do tempo, e sim uma variável dessa minha coleção. Então eu vou fazer uma média dessa coleção. Mas, professor, o que vai dizer por onde o objeto está? O que vai dizer por onde o objeto vai passar é justamente a função de onda. Ou seja, a tua função de onda, que descreve em todo o espaço, ela tem uma peculiaridade, digamos, intrínseca dentro dela. Então, quando eu tiver que fazer uma média de todas as coleções de posições que eu tenho, a minha função de onda, a característica da forma que ela é quem vai dizer por onde efetivamente esse objeto vai ter que passar. É uma ideia bem diferente de você, classicamente, acompanhar o objeto e ele é dizer onde ele vai estar no instante tal, excluindo, portanto, isso é um determinismo, que é o que justamente a física clássica, a física newtoniana te coloca. Quer dizer, o objeto ele vai passar por um determinado ponto, excluindo todas as outras possibilidades, porque a função da posição, ela não precisa levar em conta qualquer que seja a condição dessas outras posições, dessas outras realidades. Aí, porque ela só trabalha com uma única realidade. É a realidade que é baseada num tempo instantâneo. As coisas têm que passar por esse caminho. Já a mecânica quântica diz, não, vamos pensar de outra forma. Eu tenho várias realidades. E com várias realidades, eu vou, digamos assim, a minha função de onda é que diz como é o comportamento dessas várias realidades. Então eu vou fazer agora, com essa função de onda, que tem um comportamento específico para dizer como é que a realidade vai ter que funcionar, fazer essa média e aí, portanto, ter qual é o caminho efetivo por onde a partícula, o objeto, por exemplo, a função de onda do elétron, ela é de um formato. A função de do próton, ela vai ser um outro formato. A função de onda para qualquer outro objeto, ela vai ter um outro formato. Diferente, não precisam ser iguais. Cada situação que eu estou analisando tem uma função de onda que conta como é que ela vê a realidade em todos os universos possíveis para ela. Aí eu faço a média dessa coleção de posições e tenho, portanto, qual é o comportamento que ela deve ter. É isso que isso aqui quer dizer. Então, momento, a partir disso daqui, poderia ser, então, massa vezes a derivada dessa média, nada mais natural. Então, eu vou colocar justamente a equação 2 aqui dentro. D de x integral dx x estrela dt, desculpa. Tá? Eu tenho então uma derivada total que quando ela tiver que entrar aqui na minha integral, lembrando, deixa eu só apagar aqui tudo, colocar. Isso aqui é uma função de x e t. E essa aqui também
de x e t. Menos, é claro, a derivada vai passar para dentro da integral, ela é a derivada total, ela passa para dentro da integral como uma derivada parcial, sabendo que o integrando que está ali dentro é uma função de duas variáveis. Tá? Se tudo fosse depender apenas de uma única variável, então não faria diferença a derivada total passar por derivada total para dentro. Mas é uma função de duas variáveis, então derivada parcial. E quando eu fizer a derivada, né, eu tenho esse objeto aqui, tenho um produto, né, derivada do produto. Eu vou fazer então a derivada do primeiro. Repete o resto. Mas poderia derivar justamente o x, mas como eu bem falei, o x é apenas uma coleção, não é uma função do tempo. Logo, derivada dele parcialmente em relação a t é zero. Mantém o restante. E agora derivada segunda. Deixa dessa forma, aí a gente vem lembrar que sabendo que x não depende do tempo, por ser considerado apenas uma variável da coleção de todas as posições, e que a equação de Heisenberg é que governa dinâmica da função de onda, que foi a equação que a gente demonstrou na aula passada, né? Menos IH cortado psi dt é igual a menos H cortado quadrado sobre 2m d quadrado psi dx quadrado para a situação da partícula livre, né? Eu estou excluindo aqui aquela parte da energia potencial. Então, façamos a substituição de 4 em 3. Então, o conjugado, né? Que ajuda para depois o pessoal acompanhar suas próprias contas. Então essa daqui foi a equação que a gente demonstrou na aula passada para o caso da partícula livre, né? E
eu vou olhar justamente para esse termo aqui, esse primeiro termo. O primeiro termo é a derivada de psi estrela dt. Então, eu preciso, na verdade, da equação conjugada para fazer a substituição. A equação conjugada é simplesmente conjugar todos os dois lados do termo. Então, aqui que é menos IH cortado, vai ficar mais IH cortado de psi estrela. Vou simplificar o H cortado dos dois lados e ficar com isso aqui, de psi estrela dt aqui ficou positivo, esse lado aqui não mexeu, né? Quando eu faço o conjugado não muda, porque eu não tenho um imaginário nenhum desse lado aqui, então o menos vai continuar aí. O H cortado foi simplificado, era quadrado, agora vai ficar só H cortado. O I, que estava aqui, mais I, eu vou passar para cá para baixo, então vai ficar 2MI d quadrado psi, conjugado também, dx quadrado. Então é esse objeto aqui que eu vou fazer a substituição aqui dentro, tá? E o resultado depois m dx, vamos lá, vai ficar menos h cortado 2mi d quadrado psi estrela dx quadrado x psi, mais aí os outros termos lá, né? Psi estrela x psi dt. Copia aí para eu poder apagar desse lado. Aqui a gente fez a substituição desse termo, né, pelo conjugado dessa equação, tá? Da equação 4. Na mesma equação 3, você ainda tem, tá, o outro termo do tempo que também tem que fazer a mesma coisa, tá? Só que agora eu substituo não pelo conjugado, mas a própria equação. Faço substituição. De modo que todo mundo aqui, tá? Todo mundo aqui não vai ter mais a questão temporal. Eu vou logo fazer a simplificação. Tá? Aqui a massa, ela vai embora. Tá? E que mais? No outro termo, né, quando eu fizer a substituição bem aqui, eu também vou cortar aqui H, né, vai ficar H cortado 2M I. Só que esse 2M não foi eliminado, né? não, estou falando desse termo aqui, esse último termo aqui. Você vai colocar esse daqui. Quando você olhar para cá, né, ó, tem menos, aí aqui vai embora, vai ficar positivo. O I vem para cá para baixo, tá 2MI. O H eu também vou simplificar. Então aqui vai ser substituído por esse termo, né? H cortado 2MI d quadrado psi dx quadrado, positivo, tá? Então eu tenho em comum, tanto nesse quanto nesse, esses termos aqui, ó. Esse também, M vai cortar com aquele M que está lá fora, já esperando ele. Então eu tenho H cortado sobre 2I, tá? Que eu vou poder, nos dois aqui, tirar em evidência, tá? Eu vou fazer para cá.
H cortado sobre 2 I, né? Integral dx d quadrado sin estrela x quadrado x y, aqui menos, aqui mais, d quadrado psi dx. Opa, aqui vai ficar 8 menos. 8, fala. Menos, aí é menos. Não é mais também, não. Onde? Lá do... Não, aqui é mais. E o outro? Ó, aqui é mais. Ali, ó. Coloquei pro começo, né? Aqui é menos. Aqui é menos. Esse termo aqui ficou. Veja, olha para isso aqui. Faz o conjugado. Quando eu fizer o conjugado dessa equação, onde estava menos i, fica mais. Mas desse lado, esse menos não tem nenhum i para ele se transformar em mais. Então, o conjugar, essa equação conjugada. É o quadrado, né? Exatamente, é o quadrado, não tem nenhum i. Então, o conjugado dessa equação necessariamente fica positivo aqui, mas o negativo daqui não sai. Então, quando for fazer a substituição, esse primeiro termo fica com menos. Já no último termo, né, quando eu tenho que fazer a substituição, tem menos dos dois lados, eu posso simplificar esse menos. Então, nessa aqui, o termo é um sinal positivo. Tá? Então, o primeiro lá fica menos e esse aqui fica mais. Então, vai ficar psi, estrela, x, d quadrado psi. dx quadrado. Vamos analisar esse objeto. Tá? Antes de fora daqui da integral. Então, eu tenho menos d quadrado psi estrela, dx quadrado x psi. Isso aqui é possível se eu pensar ele dessa forma: dx d psi estrela dx x psi. Veja, eu tenho a derivada desse produto. A derivada desse produto vai ser a derivada do primeiro, aqui esse termo, mais, aí agora a derivada do segundo, aqui no meio, né? A derivada do segundo vai dar um outro termo aqui, mas perceba, aqui dentro tudo soma, né? Vai ser tudo soma. Então, para dar esse resultado, tendo esse menos aqui, eu vou ter que fazer a diferença, né? Cortar todos os outros termos, já que quando eu fizer essa derivada aqui, todo mundo vai ficar com menos, não vai? Todo mundo vai ficar com menos. Então, para poder eliminar esses termos em excesso para sobrar, eu tenho que adicionar todos os termos seguintes com sinal positivo. Então, o primeiro termo, a derivada, está aqui. O segundo termo vai ser esse e esse, porque o x já era. Então, mais d psi estrela dx psi. E agora, o último termo, né? Vai ficar d psi estrela dx x d psi dx. Tá? Concorda? Bem, de novo, eu posso olhar esses dois bonitinhos aqui. Menos dx d psi estrela dx. E esse aqui eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz para esse. ddx dessa galera.
derivando esses dois, vai ser derivado do primeiro, segundo, depois mais primeiro derivado do segundo. Tem um termo a mais, eu tenho que fazer a diferença. Dx. Até esse último aí também. Deixa eu ver aqui. Só rapidinho. Bonitinho. Esse último termo também é a mesma treta de x de psi estrela x de psi dx. Quando nesse último eu fizer a mesma coisa, eu tenho derivada desse trio aqui, que derivando o primeiro termo, aqui ele. Então todos os restantes eu vou ter que subtrair. Tá? Vai ficar psi estrela, derivada do primeiro, depois derivada do segundo, depois menos psi estrela x e quadrado de 5 e quadrado. Nossa, isso está ficando cansativo. É tudo por um bom motivo. Todas as derivadas em x eu posso reagrupar e colocar da seguinte forma: psi estrela dx, x de 5, esse termo mais psi estrela psi, e esse último termo é mais psi estrela x de psi dx. E aí vem o que sobra, né? Esses dois são iguais, tá? Vai ficar menos duas vezes psi estrela de psi dx mais menos psi estrela x d quadrado psi dx ao quadrado. Então esse termo aqui, ele é isso. Agora, por que eu fiz essa treta toda, né? Quando eu pegar esse primeiro termo e substituir por tudo isso aqui, o primeiro termo, que é esse, ele vai estar do lado da integral. Tá? Essa galera todinha aqui vai ser integral da derivada. Teorema fundamental do cálculo. O que diz pra gente? Integral da derivada é a própria primitiva. Tá? Substituindo os limites de integração. Quais são os limites de integração? Menos infinito, mais infinito. Então eu vou ter que substituir nesses objetos aqui o valor da função de onda no infinito. E em todas elas, perceba, eu tenho a derivada, mas eu tenho do lado dela a função de onda. Aqui a função de onda sozinha e aqui o conjugado da função de onda. É necessário e suficiente que no infinito tudo isso acabe.
Ou seja, porque a função de onda ela tem que ser localizada. Se você vai ter que fazer a medida, você quer que tudo aquilo seja colapsado justamente para aquele ponto. Então tudo que está no infinito vai a zero. Então esse termo aqui inteirinho, depois que eu fizer a minha integração, ele tem que ir embora. Tá? Sobrando, portanto, somente esse termo. Aí esse aqui, professor, veja, se você pegar tudo isso aqui, substituir aqui dentro, perceba que esse termo é esse aqui, né? Ó. Negativo, positivo. Esse, positivo. Vai embora. Só vai sobrar o que para você? Só o termo do meio. Então, o primeiro termo, deixa eu ver aqui, 4, 5. Média B. O primeiro termo vai embora, né? Vai ficar isso aqui na superfície, 4, 5, 6. Vou colocar aqui 6. Depois eu vou adicionar um comentário para vocês lembrarem que é esse termo que vai embora. Tá? Deixa eu só colocar aqui o resultado. H cortado, 2i, integral dx, menos 2, si estrela, dx, e aquele último termo foi embora. 2 vai ser cortado e eu vou poder ajeitar todo mundo para ficar bonitinho dessa forma. Si estrela menos H cortado. Vou pegar logo esse I, passar um para cima, vai ficar I, H cortado, D, dx. Veja, a média, só comparando aqui com x, né? A média nas posições era fazer complexo conjugado, média do objeto, né? O complexo conjugado colocou o objeto no meio e depois a função de onda. Na média dos momentos, é o complexo conjugado, bota o objeto e depois a função de onda. Bem na frente não é o último, não é 6 ali. Tem o mais, mas na frente é menos. Esse aqui? Lá na frente tem esse mais, aí lá embaixo menos na frente. Mais com menos? Isso aqui é a notação matemática para a gente fazer a continuidade. No texto a gente não faz ponto seguida, essas coisas, é matemática. Então, quando eu olho para essa média, e olho para a média dos momentos, eu estou me deparando que o objeto nas médias, que fica entre as duas funções de onda, é que são os objetos de medida. E aqui, então, portanto, a gente tinha demonstrado isso na aula passada, na verdade, meio que induzir vocês a acreditarem, mas agora ó, a gente demonstrou realmente que o momento, ele é justamente esse objeto, I cortado, dx. Tá? Logo, quando eu tenho p²,
eu vou fazer a mesma coisa. Vai ficar integral dx psi estrela p quadrado de psi. Só que p quadrado é esse vezes esse. Vai ficar média dx psi estrela h cortado ao quadrado derivada segunda psi dx. Então as médias, olha aí, e consequentemente agora eu tenho um momento em termos de derivadas da função de onda. Tá? Bem, esse então é a média, tá, do momento para uma função de onda como essa daqui. Vamos tratar de uma questão que seria justamente para um instante t igual a zero. Então, a minha expressão ia ficar somente dependendo da posição. Tá? Vou colocar simplesmente só isso de t, 1 h cortado. Então essa daqui é a minha relação entre função de onda, considerando que a situação para t igual a zero, uma situação, digamos, em que não necessariamente estou começando a partir de t igual a zero, mas uma situação em que eu elimino a condição temporal. Tá? Então a relação entre função de onda e essa fase aqui, no caso, que seria o momento, né? A relação entre os dois, eu vou obter a relação inversa. Essa é a posição em função de momento. Eu posso obter também a relação inversa dessa situação. Tá? Para obter a relação inversa, a gente faz a seguinte situação: eu vou multiplicar dos dois lados por menos i p' xh cortado. Eu faço isso porque sei que a minha integral desse lado é uma integral no momento, na variável p. Tá? Então, quando eu multiplico
por E elevado a menos I pelinha x, eu sei que esse pelinha, ele é uma variável diferente da minha variável de integração. Então, ele é só um número, uma constante que pode entrar e sair dessa integral. Tá? Então, 1 sobre raiz de 2π d de p, φ de p, elevado a i, px menos pelinha x, h cortado. E, por fim, integrar tudo em x. Elevado a menos i, pelinha x, h cortado, de x. E aqui eu também vou fazer integral desse lado em função de x. Só vou organizar então 1 sobre 2π h cortado raiz d de p, φ de p, integral dx elevado a i, p menos pelinha x sobre h cortado. Eu vou ficar então com esse termo aqui, tá? Uma integral em x de p menos pelinha. Esse objeto, tá? Vou apagar do outro lado. Faz parte da definição da função delta de Dirac. Esse objeto aqui, integral de x elevado a p menos pelinha de x sobre h cortado, ele é 2π h cortado delta. Eu faço a integração em x, elimino toda a condição de x, só vai sobrar para mim p menos pelinha. Esse objeto aqui é chamado delta de Dirac. A delta de Dirac, delta de, vou colocar aqui x, ou melhor, delta de sigma, ela tem esses dois resultados. Ela é 0 para todo psi diferente de 0 e infinito para psi igual a 0. Uma rápida observação de funções desse tipo. Tá? Quando a gente tem uma função que é desse tipo, delta, tá? Que satisfaz essa condição, vamos colocar aqui, vou colocar aqui a diferença, psi 0, psi 0, psi 0. É psi o nome da letra grega, então se tiver dificuldade é cobrinha, cobrinha. Né? Isso aqui quer dizer o seguinte, que eu tenho um ponto em todo o meu espectro de psi
ponto como esse, exatamente nesse ponto, em que a função é zero para todo outro diferente, então ela é aqui. E somente nesse ponto ela é um pico, uma linha reta, infinita. É essa situação. Cresce indefinidamente. Tá? Isso na condição do contínuo. Quando a gente vai tentando discretizar isso aqui, ela na verdade é mais uma daquelas funções em que, muito parecidas com as gaussianas, né, elas tinham justamente uma certa largura. Tá? F, tinha uma certa largura. Só que a ideia é que justamente eu cada vez mais vai espremendo isso aqui, a ponto de que exatamente num determinado ponto, todo o resto é zero, e somente nesse ponto ele é infinito. Tá? Quando a gente faz o somatório de uma função como essa, tá? A gente tem o cálculo da área abaixo da curva. Quando eu faço a mesma coisa para uma função como essa, se estou fazendo a integral em que se para todo esse intervalo de menos a mais infinito, o resultado que eu tenho é 1. É a unidade. Tá? Calcular a área nessa linha, eu tenho a unidade. Isso daí é uma das outras propriedades da função delta de D. Portanto, uma função que tem essa propriedade, ela é zero para todo o espaço, mas no ponto ela é infinita, e quando a gente faz a integração, que é o cálculo da área dessa reta infinita, o resultado que a gente obtém 1, a gente está diante do que a gente chama de função de filtragem. Significa que quando eu também faço uma integração de qualquer função que multiplique ela, o resultado é obter a própria função nesse ponto. Tá? Então, praticamente, ela seleciona, ela multiplicada por essa função, é zero em toda a região, menos no próprio ponto. Então, é a própria função. Ela devolve como podemos dizer, o integrando calculado exatamente naquele ponto. Pessoal, Oi? não é para colocar problema, né? Sim. Que sim. Que sim. É. Vou chamar só de cobrinha. Que sim. E uma função que tenha justamente essa característica, funções que tenham essa característica, a gente pode ter uma série de outras que correspondem justamente a essa função. Tá? Corresponde a obedecer essas propriedades e a essas condições. E entre elas está justamente a função exponencial. Tá? Ela tem esse comportamento peculiar, e aí é por isso que quando a gente está diante dessa integral,
a gente troca integral em todo o espaço de uma exponencial como essa pela delta de Dirac. Tá? Então, quando a gente está aqui diante dessa situação, integral em x de uma exponencial, automaticamente estou diante de uma função de filtragem. E aqui eu coloco 2 e h cortado delta p menos p'. Vai ficar integral do lado esquerdo, né? Elevado a menos i p' x h cortado cx, e desse lado 1 sobre raiz integral de p, φ de p, e esse outro objeto delta p menos p' vezes 2πh cortado. 2πh cortado. Bem, 2πh cortado é o mesmo que está aqui dentro da raiz, né? Eu posso justamente colocar ele, fazer a simplificação. O resultado que eu vou ter é raiz 2πh cortado integral dp φ de p delta de p'. Mesma propriedade. Se você tem uma integral da função de filtragem e faz a integração em todo o intervalo, o resultado é essa função, né? Puramente essa função para esse p'. Veja, variável é p, faço a integração em todo p, então o resultado é a própria função, só que no p'. Raiz 2πh cortado de p', ou só φ de p, eu posso trocar agora p' por p, 1 sobre raiz 2πh cortado integral d de x e φ de x elevado a i px sobre h cortado. Qual foi a numeração que eu parei em algum lugar aí? 6. 6, 7, 8. Então, antes eu tinha a relação função de onda e a amplitude no momento, agora eu tenho momento e a minha função de onda. Antes era mais IPX, agora é menos IPX. O fator de normalização praticamente ficou o mesmo. Tá? Quando a gente faz isso aqui, eu posso agora fazer o seguinte: a minha expressão da média dos momentos, tá? Eu vou substituir substituindo aqui nessa equação o psi de x. Vai ficar bem aqui. A derivada vai derivar esse objeto. Eu vou mudar, então, toda essa integração em x para uma integração em p. Então, eu acho que eu tinha enumerado. Qual é a numeração que eu dei para essa aqui? Estava no quadro anterior. Dá uma olhada aí no caderno. Não sei se era 6 ou era... Eu não numerei, não? Não, a última foi a 6. Mas não era essa. Não era essa. Eu coloco ela aí como 6.1.
Era 6.1 ou 6.4 por baixo. O que você vai fazer? Vou só escrever o texto, depois colocar o resultado. Vai ficar como para vocês fazerem. Substituindo 7 em 6.1. Vai pegar essa equação, colocar aqui, efetuar a derivada. Né? Aqui, né? Pega essa, coloca aqui. Aí vai fazer a derivada desses termos. Vai cair. A derivada é parcial em x, ela pode passar por cima de p. Né? Normalmente, fazer as derivadas, faz as simplificações e demonstrar após certa álgebra temos que a média de P é a integral em P de φ estrela de P, φ de P. Ó. Tá. Se eu colocar a coisa sobre esse formato, ela é muito parecida, né? Quando eu estava fazendo a média em x, né? Só para lembrar, não era assim a média de x? Integral d de x e c estrela x e c, né? A média de P no espaço das posições é análogo, só que ao invés de psi, agora é φ. Esse objeto, a gente entendeu ele, que o quadrado dele, o quadrado da função de onda é a minha probabilidade. Então, analogamente, psi estrela e psi, que vai me levar a... Vou colocar, está muito apertado aqui, vou colocar bem para cá. Esse objeto, ele é a probabilidade em P, né? O φ de P é P, né? Não, você não entendeu o teatro. É a probabilidade. A probabilidade de eu encontrar a partícula com um determinado momento P. Agora eles entenderam, Um delay, mas entenderam. A probabilidade de encontrar a partícula, né, com momento P. Então eu tinha aqui a probabilidade, o psi de x, né? O psi de x, o P em x, era a probabilidade de encontrar a partícula com ou na posição x. Então é assim que a gente tem que fazer a interpretação desses objetos. Se eu tinha então o psi, a função de onda quadrada, entendendo ela como probabilidade, a função de onda, a posição, é a probabilidade de eu encontrar o meu objeto naquela posição. E como é que eu faço para então calcular a velocidade? Eu teria aqui no caso, ou se eu só tenho a situação em termos de posição, é só fazendo derivadas. Mas será que eu não tenho uma analogia como essa no espaço das posições? Tem. E quem vai fazer esse papel? Esse objeto, φ de P. Mas φ de P, ele é uma amplitude da minha função de onda.
Tá? O φ de P é uma amplitude da minha função de onda. Então essa amplitude nos momentos, ela é que vai ser justamente a probabilidade de encontrar a partícula com a dada velocidade que eu quero. Tá? Essa é a relação. Enquanto esse aqui, o quadrado dele está relacionado à posição de encontrar, a probabilidade de encontrar a partícula em um determinado local, ela também está relacionada com a amplitude dessa função de onda, e a amplitude dá a informação da probabilidade de você encontrar ela com a dita velocidade que você quer. Então é a amplitude da função de onda que te dá a probabilidade das velocidades. A função de onda te dá a probabilidade das posições e a amplitude da função de onda te dá a probabilidade dos momentos. Eu falo P, já falo posição. Tá claro? Então isso aqui é o que está dentro dessa equação. É por isso que qualquer outra coisa que eu fosse iniciar falando, blá, 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 ficaria meio, digamos assim, intangível se não tivesse justamente feito a matemática para fazer a demonstração. Como o professor dá muita informação. Eu estou me atropelando já. Você está praticamente andando e arrastando a gente. Voltamos ao começo. Pensa, para qualquer objeto, eu tinha que pensar numa função de onda. Era isso? Então, construímos uma função de onda daquele objeto. Nós chegamos a essa cara da equação 7, ou aqui a equação anterior que tinha o E de T, né? Nós chegamos a ela justamente fazendo aquelas suposições básicas, né? Que foi a hipótese de Broglie e a relação de Einstein. Eu adoro uma frase que o professor uma vez colocou, né? A mecânica quântica, ela é cheia de... é um castelo de cartas. A base são coisas óbvias, né? Não, faz para cá, é óbvio isso. Faz para cá, óbvio isso. Pequenas obviedades. No final, quando você tem o castelo todo pronto, cara, tu não conclui mais que o final está automaticamente ligado a essa base aqui. Não é uma relação direta daquela coisa lógica que você faz assim, isso, então isso. Não. Ela foi construída com esse castelo de cartas aí. É bem complicado, você vai botando pecinha em cima de pecinha. Então eu comecei com a hipótese de Broglie e depois a relação de Einstein. E isso foi suficiente para eu construir uma função de onda, né, que ela então tem esse caráter, e tudo aquilo que eu sabia sobre partícula e onda, agora eu só preciso concentrar em energia e frequência. Número de onda é comprimento de onda, né, e frequência é energia. Então não preciso mais ter que olhar para as coisas da modo pontual. Nós estamos migrando o nosso pensamento clássico para o pensamento quântico. Eu não preciso mais ter que acompanhar a partícula a todos os momentos. Eu preciso, na verdade, fazer uma média na coleção de todas as informações que eu tenho. Aí sim, dependendo da função, eu vou saber por onde ela passou. E a função de onda, ela é responsável por isso. É ela que, digamos, já está me dizendo tudo isso. Nada mais natural que se eu tenho uma função de onda escrita dessa forma, esse objeto é entendido como a amplitude dessa minha função. Tá? Ela foi escrita, essa aqui é o formato da transformada de Fourier. Você simplesmente escreve o que é em K agora em termos de P. Expande X em todas as frequências, ou X em todos os momentos. Tá? A partícula tem está numa determinada posição, ela tem um determinado momento P. Aí, próxima posição, próximo momento P. Cada uma dessas posições tem justamente um momento. E cada uma dessas posições com um momento tem uma amplitude associada. Faço a somatória de tudo isso daí, eu tenho a construção
da minha função de onda. No contínuo, aquilo que era somatório vira integral. É assim que a gente interpretou isso. Muito bem. Depois, só que isso aqui é só construção matemática. Coisas que eu preciso medir, eu tenho que ir para a probabilidade. E a probabilidade é o quadrado desse objeto. Então, manter dentro do integrando com uma exponencial imaginária é também expandir o meu universo de possibilidades para as condições também definidas no espaço dos complexos. Então, eu estou expandindo o meu universo só dos reais para o dos números complexos, que seria, digamos, o meu máximo possível matemático, o meu amplo espectro matemático, incluir também o número dos complexos. E eu faço porque eu não preciso me preocupar com ela, mas sim com o quadrado, sendo exponencial, imaginária, e o quadrado tem o menos i, então a parte imaginária vai cair fora, então não preciso me preocupar. Logo, a probabilidade, que é qual é a probabilidade de eu encontrar a partícula naquela posição, que é o quadrado de psi, o quadrado de psi, ele dá a probabilidade de encontrar a partícula na posição x. Então, isso aí foi o que a gente foi construindo desde o início, tudo em termos de x. Eu só tenho esse quadro. Mas eu não posso ficar sem a informação do momento, ou seja, das velocidades. Quando eu faço a medida de um, eu não tenho diretamente a medida do outro, mas eu tenho como relacioná-las. E a relação que a gente faz é em termos das derivadas. Eu tenho aquele quadro, quadro das posições. Para eu ter a ideia da velocidade, eu preciso fazer a construção dessas derivadas. Eu vou dar a noção que é de desenho animado, a seguinte noção. Você, quando vai fazer a construção de um desenho animado, ele é feito de vários quadros. Cada um desses quadros seria justamente uma coleção daquela realidade. Quando você quer saber a dinâmica daquela situação, então você passa todos os quadros com uma determinada velocidade, que é aquilo que você vai percebendo a questão do movimento. Então, para eu determinar, ou eu quero saber a velocidade, eu tenho que passar por todos os quadros, eu derivo várias situações, e aí eu tenho a ideia de velocidade associada, ou então, portanto, o momento. Essa ideia ainda foi toda construída em termos de pegar e fazer a passagem de todos esses quadros. Isso aqui, a derivada é a passagem de todos esses quadros. Agora, será que eu não tenho um análogo desse pensamento de posição? Cadê a posição? Eu não tenho um análogo desse pensamento aqui, dessas médias, eu quero saber onde o objeto está, eu tenho o objeto e a probabilidade dele estar naquela posição. Então eu calculei posições, eu medi posições. Será que eu não tenho um análogo de quero saber a velocidade com que aquele objeto está, calcular então a velocidade com a média dessas velocidades? E foi isso toda a matemática que a gente fez para poder chegar aqui, Cadê? Onde é que está? Está aqui. Para chegar aqui. Tá? Φ estrela, P, Φ. E já que são parecidas, então porque esse objeto aqui pode fazer o papel da probabilidade. Então o meu Φ de P aqui, que é a amplitude da função de onda, o quadrado dela é a probabilidade. Então agora está completo o meu quadro. Tá? Se antes que psi quadrado era a probabilidade de eu encontrar a partícula na posição x, a amplitude da função de onda, o quadrado dela é a probabilidade de eu encontrar a partícula no momento P. Já aqui, quando eu fiz a construção da função de onda, foi na verdade a construção dela expandida nos momentos. Tá? E assim a gente faz a relação de um com o outro. Então, agora está claro, digamos, que eu tenho um análogo de média de x
para a média de P. Mas só posso fazer dessa forma se todo o integrando, todo o somatório for feito em termos de P. Eu não posso ter nenhuma informação aqui de X. Assim como aqui eu não posso ter nenhuma informação de P na hora de fazer a média de X. Posso relacionar os dois se eu só tiver a informação de X? Pode. E como é que eu faço a média desse em termos desse daqui? Aqui é derivado. Então, o que a gente vai fazer hoje de tarde, né, vamos fazer mais exercícios, dado uma função de onda, vou ter uma cara qualquer, essa daqui é uma cara genérica, tá? Eu vou ter uma função de onda com uma cara genérica aqui. Aliás, tem essa aqui, vou colocar uma específica. Dada a função de onda, qual é a probabilidade de encontrar a partícula em uma determinada posição? De novo, o π quadrado está associado, eu coloquei só uma seta, eu não coloquei igualdade, está associado, porque probabilidade, eu tenho que fazer integral. π quadrado é a densidade de probabilidade, então só depois de eu fazer a integral. Então, dada uma cara específica de função de onda, pensa nela. Uma cara específica para a função de onda é dizer como que mais ou menos aquela realidade vai acontecer. Então, vou te dar uma realidade e você vai fazer a somatória em todas as possibilidades dessa realidade. Você vai fazer a integral dentro do intervalo esperado. Vai obter um resultado, né? Que vai ser, no caso, já que é a posição, qual é a probabilidade de ele estar em uma determinada posição, é essa média. Tá? Você faz a leitura dessa equação aqui em vermelho como sendo qual é a probabilidade dele estar em uma determinada posição. Efetivamente vamos fazer a medida e vamos saber aonde é que ela está. É aqui. Depois, baseado, se eu tenho a informação da posição, calcule quem é a média das velocidades. Eu só tenho a informação da função. Para eu calcular essa média, se eu só tenho informação da função, aqui, ó. E de novo efetuar a integração. Tá? Assim eu vou chegar em quem é o P. Se eu precisar do P quadrado, né, já sabemos que esse objeto aqui vai ficar d quadrado de x. Você está fazendo o tempo todo somente as derivadas. De novo, integra. E é claro, algumas vão ficar complicadas, mas que elas vão precisar de ferramentas que vão ser dadas. Caso no caso de uma prova, como foi aquela integral da gaussiana elevado a x quadrado, né? Menos x quadrado. Tá? Raiz de π sobre lambda, né? Raiz sobre π sobre lambda. Então é isso que a gente vai fazer, digamos, um pouco mais, né? Se estender um pouco mais. Deixa eu ver aqui. Para um problema específico. Né? Vamos calcular aqui uma função de onda específica. Vou deixar isso como o exercício. Vou apagar tudo que é no meio. Um detalhe, né? Lembra que eu falei que quando a gente tem que fazer uma medida, que a gente tem que fazer uma medida, significa fazer uma escolha, né? Eu tenho várias realidades, na hora de fazer a medida, uma dessas vai ser escolhida. A função que estava aqui, justamente a integral de filtragem, ela corresponde, ela satisfaz justamente essa necessidade. Perceba que a mecânica quântica não poderia ficar sem uma função de filtragem. Porque se no geral eu estou pensando assim, eu tenho várias realidades, na hora de fazer a medida todas colapsam em uma, quem é que tem matematicamente essa propriedade?
a função delta. Não tem outra. Ou seja, a mecânica quântica não podia ser construída sem a função delta de Dirac. Matematicamente, é ela a única que dá justamente essas possibilidades. Você elimina todas as outras, deixa somente aquela que é a que vai dar o resultado, né? Aquela que vai ser medida. Tá? Isso é uma maneira de, digamos, agora que você já viu a função matemática, você entender o que significa dizer que eu tenho várias realidades na hora de medir e eu seleciono uma. Então, quando você fala isso sem ter... Você pode falar isso sem falar da função delta de Dirac, normal. Você pode chegar e falar para o seu aluno de ensino médio, olha, a mecânica quântica, ela pode ser entendida como uma série de coleções de universos possíveis. Qual é o universo certo? Todos são certos antes de eu fazer a medida. No momento em que eu faço a medida, todos esses universos são eliminados e só sobra aquele que efetivamente você mede. Ou seja, antes de eu tocar nessa cadeira que está à minha frente, eu posso ter tocado todas as cadeiras da sala. Qual efetivamente eu vou tocar? Só no momento de tocar é que, depois de fazer essa medida, é que eu sei onde é que ela vai estar. Antes disso, ela pode estar em qualquer lugar, pode até nem estar aí. Tá? Então eu tenho todas essas possibilidades. No momento em que eu toco e ela é real, ela está ali, eu fiz a filtragem, eliminei todo o resto e sobre isso. Acabei de dar o conceito de função de filtragem, sem falar de delta de Dirac. Agora, tendo o sentimento matemático por trás, quando se fala isso, você sabe, a função delta de Dirac está ali. Ela está bem ali. Você sabe por que é possível você falar isso, porque matematicamente você já fez. Matematicamente você viu a propriedade e viu como é que ela funciona. Tá? Então, um pequeno exercício, né? Considere. A galera do exercício, professor, já deu tela azul, despejo de memória. Tá? Considere a função. Então, se x é igual a então, para x positivo, eu tenho para todos os valores positivos de x, eu tenho que a função é essa. E essa para x negativo. A. Qual o valor de x para px se quadrado máximo. Calcule média e média quadrada da posição. Sim. Qual a probabilidade da partícula ser encontrada entre x igual a 0 e x igual a 1 sobre alfa. E por último, calcule φ de P e use para determinar
em média quadrada. Ou seja, você tem toda a informação da função de onda em termos de posição, né? Vai calcular tudo que é na média de x e vai achar também quem é esse φp, né? O φp, já até apaguei aqui na verdade, né? Mas é só olhar para a equação 7 e colocar trocado esses dois pontos. E bem aqui no i pensar em vez de mais, menos. Tá? Então o φp vai estar desse lado e o psi de x vai estar desse. Tá? Vai ser, no lugar de integral de p, vai ser integral de x. Você vai fazer integral em x dessa função com esse objeto. Tá? Ao final da integração em x, né? A integração em x vai eliminar tudo o que é de x. Tá? Vai eliminar tudo que é de x. E você só elimina usando o intervalo. Tá? Pode fazer também ou esse intervalo ou esse aqui, né? Que é o seguinte. Isso aqui é aberto em zero, aberto em infinito. Vai fazer a integração que vai ficar aqui de zero a infinito, que é todo o espaço. Pegar esse objeto, colocar aqui dentro, fazer a integração em x de zero a infinito. No final das contas não vai sobrar nada de x, vai só sobrar o resultado em p, e aí você vai ter qual é a função de p. Tendo qual é a função de p, esses objetos aqui para você tirar a média é essa história. P, d de p, φ estrela, né? No final das contas eu acredito que ele nem vai aparecer o imaginário, mas eu vou colocar assim mesmo, né? P, φ de p. E o p quadrado, d de p, φ estrela, p quadrado. Depois que você já obteve quem ele é, né? Feito a integral, eliminou toda a parte de p, é só jogar aqui e fazer outra integral só em p. Acredito que justamente esses objetos vão ser bem simples, né? A integral vai dar uma situação polinomial. Se eu já fiz, eu ainda não fiz, vamos fazer de tarde. É isso aí.